Pronto, está gravando a aula. E por fim, mas não menos importante, quem tiver dúvida depois eu posso falar novamente. Bom, deixa eu falar novamente que começou a gravar. Alguns locais que vocês podem estar pegando materiais são o site do professor Rudini Menezes Sampaio, ele tem um material lá. Tem também o site da professora Cris, do IME-USP, e tem o site do professor Paulo Feofloff, que também tem materiais sobre disciplinas de algoritmos e construção e análise de algoritmos. Mas na prática vocês também podem estar sempre estudando pelo livro, o nosso livro lá principal, ou aqueles livros secundários que eu recomendei, mas geralmente o principal já basta. Bom, para a segunda AP, que a gente deve fazer no dia 23, certo? Conforme a gente combinou na última aula, a gente vai estudar o conteúdo de divisão e conquista, que é esse no qual a gente está estudando. Hoje a gente vai terminar de ver o algoritmo para encontrar a menor distância entre dois pontos. A gente vai falar mais um probleminha no qual a gente já comentou, mas a gente vai voltar nele. A gente vai voltar nele usando a abordagem para reconhecer a abordagem de divisão e conquista funcionando. Ele funcionando um pouquinho diferente. Na aula que vem a gente deve ver mais um problema de divisão e conquista e acabou. Que eu acredito que vocês já devem ter capturado o suficiente do espírito que tem por trás da abordagem de divisão e conquista. E aí, antes que vocês perguntem, dado que eu já sei que é uma pergunta meio padronizada, a prova geralmente eu vou cobrar, eu vou dar um problema, eu vou querer dar uma complexidade e eu vou querer geralmente que vocês desculpa, elaborem um algoritmo com aquela complexidade. Bom, como a gente está na disciplina no contexto de divisão e conquista, muito provavelmente vai ser de divisão e conquista para que vocês resolvam o problema. Tá bom? Então, uma forma de vocês se prepararem para a prova é tentarem resolver o máximo possível de problemas envolvendo divisão e conquista. Alguns sites, eles fornecem problemas de divisão e conquista para vocês usarem e testarem. Como, por exemplo, se eu não me engano, o nome é Uri Online Judge. Então, esse jovem rapaz aqui, ele deu uma atualizada, mas se você procurar na internet, nos fóruns, eles falam explicitamente de problemas. Eles falam explicitamente de problemas de divisão e conquista que vocês podem estar abordando. Eu acho ele muito legal. Eu nem lembro qual é a minha senha mais. Bom, deixa eu entrar por aqui então. Toda vez eu crio um password. Bom, ele tem um problema, aparentemente, que é toda vez eu crio uma senha nova, toda vez ele diz, ok, você tem uma senha nova, mas ele não deixou entrar com minha senha nova, mas tudo bem. Bom, ele tem aqui problemas que vocês podem escolher. Você tem os tópicos aqui que você pode escolher. Geralmente, antigamente, ele falava mais explicitamente: ó, esse problema é um problema de divisão e conquista. Esse é um problema de programação dinâmica, entendeu? Mas vocês podem estar vindo aqui, por exemplo, esse trecho aqui, ele tem basicamente vários problemas na lista de problemas que a gente vai trabalhar aqui, ó. Programação dinâmica, guloso, aqui dentro também está divisão e conquista. Geralmente nos fóruns eles falam a estratégia, mas deixa eu ver se eu acho um aqui olhando por cima. Bababá. Horse Apple. Lembrei de um bom. Agora cadê que eu lembro o nome dele? Cadê? É não sei o que, bits não sei o que.
Claro, porque eu estou procurando, eu não vou achar. Certo? Bom, eu acho que eu não vou achar. Porque como aqui envolve. Aqui, ó. Freshman Beats Veteran. Ah, achei. Ó, aí ele é muito bacaninha. Olha só. Ele já te fornece aqui onde você vai programar, com o que você vai programar. Você vai fazer seu código aqui. Antigamente ele era mais trabalhoso, ele pedia para você ter que implementar isso em fora e depois jogar aqui, mas você pode fazer aqui. Daí ele fornece para você aqui o problema. Ó. Professor Denis é curioso para saber a classificação geral dos N competidores do concurso de programação, dos estudantes de concurso de programação. Follow the registration, seguindo a ordem de registro na universidade. Ele pediu a sua ajuda para dar o ranking de classificação final, contando. Ele pediu a sua ajuda para, dada a classificação final, contar quantas vezes, quantos pares I J existem, tal que se I for menor do que J, a pontuação de I for maior do que a pontuação de J, onde 1 é menor ou igual que I, que é menor do que J, que é menor ou igual que N. Desculpa. I, J é menor ou igual que N. E MI significa o número do registro do estudante que consta na iésima posição. Tá? E ele fala, a entrada consiste de vários casos testes, a primeira linha de cada caso teste é um valor N que representa o número de estudantes, que está dentro desse valor, e os próximas N linhas são os rankings dos estudantes, tá? Contando cada uma string de tamanho no máximo 10. Aí ele dá um exemplo aqui, e ele pergunta para você ele dá um exemplo aqui de como seria uma entrada e aqui de como seria a sua saída. Então você tem que simplesmente implementar aqui um código para receber essa entrada e você tem que devolver esse valor. Certo? Então, bom. Isso. Então, bom. Esse URL ele é muito legal porque ele. Como que eu explico? Um resultado de força bruta, você poderia colocar aqui, você conseguiria resolver esse problema, certo? Então, quando você bota para analisar, ele mostra, você acertou todos os casos testes, só que aí ele vai mostrar outra restrição, que é o tempo limite. Aqui ele pede um tempo limite de 4 segundos. Então você tem que resolver todas as instâncias até esse tempo limite. Então, quanto mais eficiente for o seu algoritmo, maior é a sua chance de conseguir passar desse desafio. E aí, para resolver esse desafio em particular, você tem que usar divisão e conquista. Se você usar a técnica de divisão e conquista para resolver esse problema, então você vai conseguir bater esse valor, tá? Então, o bacana desse juiz online é isso. Você procura nos fóruns problemas que usa divisão e conquista. Só que você não olha a solução que eles vão te oferecer lá. Você vem no problema e você pensa como você resolver isso. E aí, cara, tenta. Quando você conseguir acertar todas as instâncias usando divisão e conquista, e aí talvez não tiver conseguindo bater o tempo de jeito nenhum, aí você dá uma olhada lá para ver o que eles fizeram diferente de você. Mas se não, tenta pelo menos chegar no algoritmo de divisão e conquista. Certo? Belezinha. Vocês entenderam? Não existe só esse aqui. Esse daqui é o que eu. Bom, é o vício do eu. Foi esse aí que eu usei por um tempo, então eu nunca aprendi a usar outro, então talvez existam outros melhores. Caso vocês conheçam outros melhores e queiram compartilhar conosco, fique à vontade. Caso não, eu recomendo esse daí, é uma boa forma de vocês praticarem. E não só para divisão e conquista, como eu falei. Ele tem diversos tipos de problema. Por exemplo, esse aqui do Fibonacci, ele é programação dinâmica. Certo? Se você executar ele força bruta, você pode até acertar a resposta, mas você não vai conseguir resolver no tempo pedido.
Se você usar programação dinâmica, então você consegue resolver ele no tempo pedido. Entenderam? Alguma dúvida? Até aqui? Até agora não, professor. Good, valeu. Então, vamos voltar. Deixa eu comer café. Tô com barba branca. Vamos voltar na aula passada. Na aula passada, a gente estava vendo o algoritmo para calcular dois pontos que estão a menor distância no plano. A gente estava desenvolvendo o algoritmo de Chamos-Royal, que é para exatamente calcular. Ui, que é exatamente para calcular os dois pontos que estão a menor distância. No caso, a gente está procurando a distância mínima. Bom, na aula passada, a gente teve as seguintes ideias. A gente teve a primeira ideia, que era restringir. Uma vez que você passa a faixa aqui do meio, você calcula. Você fala fazer um exemplo lá do URI. Tá, me permita fazer isso então sexta-feira, porque aí eu tenho que implementar, testar o código, tenho que. E aí fazer assim, ao vivo, pode acabar tomando mais tempo do que eu desejaria. Pode ser? Eu vou fazer esse daí do. Pode ser qualquer exemplo ou tem que ser exatamente esse exemplo do URI? Esse exemplo que eu passei. É um exemplo de divisão e conquista. Tá bom. Eu vou para escolher um exemplo lá e vou fazer, aí eu mostro para você como é que funciona. Eu tô aprendendo C++, é bom que eu pratico um pouquinho. Sim, eu estou aprendendo C++. É porque, assim, eu aprendi a programar... A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Fortran. Fui ensinado por um professor que acreditava que todo cientista deveria saber Fortran. Aí, depois eu não aprendi mais a programar. E aí, um belo dia, eu fiz um curso de Java, fiquei super apaixonado em Java. E aí eu tava fazendo uns testes que era. Eu tava simulando umas probabilidades de um negócio lá acontecer no meu mestrado. E demorava a eternidade. Aí um amigo meu falou assim: por que é que tu não usa C pra isso? O Java é muito lento. E minha ignorância na época, que eu não sou da computação, eu falei, mas não é a mesma coisa? Aí não, tentei o mesmo código em C. Nossa, eu fiquei assustado, velho. Um código que demorava 3 dias para rodar com Java, 1 hora, meia horinha, tava pronto com C. Eu falei, vai merda. Aí aprendi a programar em C. Então, do meu mestrado até hoje, nunca mais eu aprendi outra linguagem. E um belo dia eu descobri que existe uma classe chamada vetor em C++ que praticamente elimina a dor de cabeça com muita coisa que você tem que trabalhar com vetores, com, com ponteiros, com essas coisas. E aí que eu perdia muito tempo trabalhando com ponteiros. Eu fui aquela pessoa raiz que trabalhava com muito ponteiro na vida. Então, eu descobri que tinha essa classe e aí eu comecei a aprender, só que eu tô tendo uma barreira muito grande, que é o seguinte: é muitos anos programando em C. Então, eu tô sofrendo para fazer a transição para o C++, porque eu sempre quero pensar nas coisas como é que faz em C e não em C++. Deu para entender? Então, tipo, eu tô sofrendo para isso. Quem tiver umas dicas depois, eu aceito. Mas eu descobri que C++ é um negócio de Deus, assim, tudo. Trabalhar com arquivos em C++ é lindo. Trabalhar com vetores em C++ é lindo. Trabalhar com Cout, Cin, que é aqueles comandos de impressão e entrada, é muito fácil. Nossa, ler coisa do terminal, eu fazia linhas de código para ler uma string praticamente em C. Eu boto uma linha em C++ e resolve minha vida. Pois é.
É isso as coisas aí que eu tô tentando aprender, C++. E também porque, na verdade, eu estava querendo depois aprender um pouco de programação orientada a objeto para ensinar algumas coisas para vocês no futuro. Não vocês, mas vocês, meus alunos. Tem uma coisa massa também no C++, tu pode dar, como é o nome? Overload nos operadores. Tipo, tu faz uma função para ser a soma, a divisão, o menos, o com parêntese, com colchete no operador. Tipo, aí a tua classe pode ter todos esses operadores da linguagem. Pois é, isso é uma das outras coisas que eu quero aprender, porque alguém brincou comigo falando que você pode construir espaços vetoriais usando C++. Aí pode, aí ele pode, você define direitinho, você define um espaço vetorial em C++. Aí o cara falou umas viagens lá, eu falei, nossa senhora. Bom, Teve uma época que eu tava brincando com inteligência artificial no C++, eu criei uma classe para ajudar, auxiliar de matriz, eu implementei até divisão, não de uma matriz por outra, mas de escalar, soma, multiplicação, tipo, para não ficar chamando método, função, aí eu só sim. botava o asterisco lá e tá muito massa. Mas eu criei, por exemplo, eu até ri esses dias, porque eu apanhei 2 dias inteiro gastando para fazer uma rotina que simulava umas probabilidades, porque eu estava aprendendo a usar vetor. Aí eu tive uma outra ideia de como refazer o código, e aí eu pensei, eu não vou fazer mais 2 dias. Eu falei, não, vou fazer aqui. Como eu já tinha pegado a prática com vetor e essas coisas, mas eu fiz o código em, sei lá, 2 horas. Uma coisa que em C eu demorava uma semana fazendo. Ah, pá, merda. Bom, vamos voltar para cá. Então, na aula passada, a gente estava aprendendo a calcular isso, então o nosso método recursivo faz o quê? Ele ordena os pontos na coordenada x, daí ele escolhe o ponto central, calcula recursivamente para os pontos deste lado de cá qual a menor distância entre eles, calcula recursivamente para este lado de cá qual é a menor distância entre eles. Aqui para o nosso caso nós temos essas duas menores distâncias, e agora nos resta calcular se de repente os dois pontos que estão a menor distância, eles não estão entre esse lado e esse lado, como seria esse o caso aqui, tá? Então, qual foi a nossa primeira ideia? Simples. Pega o ponto que a gente usou para fazer a divisão. Foi esse ponto aqui, certo? Daí o que a gente faz? Ao invés de olhar para todos os pontos, vamos olhar somente para os pontos que estão, no máximo, a uma distância d na coordenada x. Por que na coordenada x? Porque a gente não quer sair calculando a distância para todo ponto. Então eu vou passar até x menos d. E até o ponto que está x mais d, onde esse d é o menor valor entre esse aqui e esse aqui. Por que que basta eu fazer isso? Certo? Porque a gente está atrás dos pares de pontos que estão a menor distância. Ora, se tu tá atrás dos pares de ponto que estão a menor distância, tal que um ponto esteja desse lado e um ponto esteja desse, você não pode ter que esses dois pontos estejam fora dessa faixa. Porque se um desses pontos está fora dessa faixa, você tem que percorrer pelo menos essa faixa para então atravessar para o outro lado para chegar no ponto do outro lado. Só em percorrer essa faixa, você já percorre uma distância d. Então esse ponto não pode estar na menor distância, tá? Então basta você olhar dentro dessa faixa. Bom, eu estou falando dessa faixa vertical aqui, tá, gente? Essa horizontal eu vou já chegar nela. É porque nos slides anteriores eu já risquei, eu não queria colocar, entendeu? Bom, beleza. Então eu só tenho que pesquisar dentro dessa faixa. Qual foi o problema que a gente identificou na aula passada? O problema é que essa faixa pode ser tão ruim que todos os pontos possíveis estejam dentro dessa faixa. E aí, pesquisar a distância entre todos os pontos desse lado com todos os pontos desse lado é quadrático, e a gente viu que isso é ruim, porque a gente quer fazer isso em n log n. Bom, então a gente teve outra ideia. Se ao invés
de olhar só dentro dessa faixa, para cada ponto fixo, digamos esse daqui, eu olhasse também essa faixa D no Y, para cima, certo? Então, por exemplo, eu estou olhando só os pontos que estão dentro dessa faixa. Agora eu vou pegar cada ponto dentro dessa faixa e vou comparar a distância dele entre esse ponto e aqueles que estão em relação ao Y, a uma distância a no máximo D da coordenada Y desse ponto. Tá? Ou seja, eu vou estar comparando esse ponto verdinho aqui somente com os pontos que estão dentro desse retângulo cinza. Aí você pode falar assim, qual é o problema daqui? O problema daqui é que você poderia ter todos os pontos dentro desse quadrado cinza. E eu digo para você, isso não é problema. Por quê? Bom, vamos dividir esse quadrado aqui em 8 quadradinhos menores. Tá bom? Qual é a distância, a maior distância que dois pontos pode ter dentro desse quadrante? Ele está em cima dessa diagonal e em cima desse canto. Que distância é essa daqui? Bom, se eu estou dizendo que isso aqui tem de tamanho D sobre 2, certo? Eu estou dizendo que isso aqui tem tamanho D sobre 2, essa distância aqui é... Como é que é? É D sobre 2 raiz de 2. Certo? Essa distância daqui para cá é D sobre 2 raiz de 2, que é o comprimento da diagonal de um quadrado de lado D sobre 2. Ora, isso aqui é 1,44. Então, isso aqui é aproximadamente 0,7D. Então, se eu tenho dois pontos dentro desse quadrante aqui, eles estão a uma distância, certeza, estritamente menor do que D. Certo? Estritamente menor do que D. Isso pode acontecer? Não. Por que que não pode acontecer? Porque esse quadrante aqui está completamente contido do lado esquerdo. Então, a menor distância do lado esquerdo é essa daqui. Eu não posso ter dois pontos aqui que tem uma distância estritamente menor do que essa. Porque eu já falei para você que esse Dzinho é menor ou igual que esse cara. Logo, cada quadrante desse aqui só pode ter no máximo um ponto. Certo? Então, aqui dentro dessa faixa, só podem ter no máximo 8 pontos. Então, cada ponto, certo, que eu for pegar, ou ele... Gente, me dá um segundinho. Voltei, a Tim. Eu não sei como é que tá pra vocês não, mas eu tô com abuso da Tim. Ela tá me ligando em torno de 10 vezes por dia. Aí você fica esperando uma ligação importante, aí você tem que rejeitar. Você não pode rejeitar 10 ligações por dia, que você tá esperando ligação importante. Bom, vamos lá. Então, essa faixa aqui, cinza, quando eu dividi ela nos quadrantes, ela fala explicitamente pra gente que só pode ter no máximo 8 pontos aqui dentro. Bom, mas aí eu vou pegar um ponto que está aqui embaixo, digamos esse, ele pode estar nesse quadrado, nesse quadrado, nesse quadrado, nesse quadrado, e eu vou comparar ele com no máximo o quê? No máximo 7 pontos, que são os pontos que estão nos outros quadrantes. Deu para entender? Professor, por que você não está comparando com a mesma faixa D aqui para baixo? Porque na hora que eu for fazer a minha varredura, eu vou visitar os pontos de forma ordenada em Y. Então eu vou visitar esse, eu vou comparar com os que estão acima dele. Eu vou visitar esse, eu vou comparar com os que estão acima dele. E assim sucessivamente, tá? Então, existem, no máximo, 7 pontos, certo? Excluindo o nosso próprio ponto dentro dessa faixa. Qual é o nosso problema agora? O nosso problema agora é que esses pontos pretos, esses pontos todos aqui, eles estão ordenados na coordenada X. Eles não estão ordenados na coordenada Y. E não faz sentido eu gastar, certo? Uma vez que eu fiz isso aqui, a ordenação nas coordenadas Y. Tentem fazer esse algoritmo como exercício e calculem a complexidade dele.
De novo, vou explicar o algoritmo. A gente acabou de descobrir que se eu fizer a comparação desse ponto, se eu fizer a comparação desse ponto com os caras que estão nessa faixa, nesse retângulo D por 2D, existem no máximo 7 pontos aqui. Só que uma forma de eu comparar isso agora é eu começar a acessar os pontos na coordenada Y, porque eu sei que no máximo os 7 próximos pontos na coordenada Y, certo? Vão estar aqui dentro. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Bom, mas para acessar os pontos na coordenada Y, eu preciso garantir que eu tenho esses pontos ordenados na coordenada Y, porque senão, cada vez que eu for achar o próximo ponto, eu vou ter que fazer uma varredura em todos os pontos para achar quem são os próximos. Certo? Ou seja, ou eu vou gastar um tempo linear para achar esses caras, ou eu vou gastar um tempo linear para achar esses caras. Linear? Para cada ponto desse eu vou gastar um tempo linear só para achar esses caras. Então, agora eu vou ter que atender de novo. Perdão, gente. Perdão, gente. Meu irmão chegou aqui para pegar umas coisas. Tá, dando continuidade. Beleza. Então, o grande problema agora é como é que a gente vai fazer para acessar esses pontos de forma rápida. Porque se eu tiver que gastar um tempo linear toda vez que eu for procurar os próximos pontos, meu algoritmo perde o ponto. Então, eu quero que vocês estudem esse caso, tá bom? De novo, a gente vai ver uma forma inteligente de olhar e guardar quem são os próximos pontos que a gente vai fazer a comparação com esse ponto. Eu quero que vocês façam o mesmo exercício, no qual agora, certo? Cada iteração, você vai ter que fazer uma varredura para achar quem são esses caras. Vocês entenderam o que eu quero que vocês estudem? Se manifestem, para me saber que vocês ainda estão aí, que vocês não se perderam. Bom, a gente está explicando como é que a gente faz para poder alcançar esses pontos que estão nessa faixa de forma rápida, porque a gente sabe que existem no máximo 7, certo? Eu estou falando para você que uma forma de eu tentar alcançar esses pontos sem ser de forma rápida seria eu simplesmente passar uma varredura toda vez que fosse preciso para encontrar exatamente quem são os próximos pontos que vão estar aqui dentro, certo? Bom, essa varredura vai gastar um tempo linear, é um tempinho meio ruim para a gente, mas a gente vai ter que fazer ele para encontrar os caras que estão aqui dentro. Eu quero que vocês implementem um algoritmo, certo? A versão desse algoritmo na qual você vai ter que fazer essa varredura. E eu quero que você calcule a complexidade. Deu para entender agora? Beleza. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, bom, mas como é que a gente pode fazer para ter acesso rápido a esses caras? A ideia é a gente ordenar agora na coordenada Y. Só que a gente não pode mexer nos pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer isso de uma forma mais inteligente. A gente vai fazer uma ordenação de forma indireta, certo? E como é que eu faço? Bom, muito simples.
Ah, vai. E a tela deu pau. Me dá um segundo. Tá, foi mal. Bom, então assim, a grande ideia agora é a gente fazer a ordenação de forma indireta, certo? A gente vai bolar uma forma da gente carregar essa ordenação do vetor na coordenada y, mas sem ter que estar refazendo ela ou sem ter que estar mexendo na ordenação do nosso vetor nos pontos x. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer essa ordenação de forma indireta. E o que quer dizer de forma indireta? Quer dizer que a gente vai carregar um vetor agora, no qual esse vetor ele vai guardar a ordem dos menores elementos na coordenada y. Esse vetor é esse nosso vetorzinho A aqui, certo? Bom, repara que isso aqui é o início do nosso algoritmo, tá? Eu vou chamar o merge sort para ordenar na coordenada x, depois eu vou chamar o merge sort indireto para ordenar na coordenada y, certo? Tanto esse quanto esse gasta n log n de complexidade. Nota que isso não vai alterar a complexidade geral do nosso algoritmo. Lembra que eu falei na aula passada, na discussão com vocês? A gente já não gastou n log n? Como a gente já gastou n log n, eu posso gastar n log n mais uma vez. No ponto de vista da complexidade computacional, se eu gasto isso uma constante de vezes, isso não altera a complexidade final do meu algoritmo, certo? Claro, na prática você vai sentir a diferença. Se eu chamar 1000 vezes o merge sort aqui, para um n igual a 1000, eu vou sentir a diferença do que seria eu chamar o merge sort uma vez só. Só que na complexidade computacional, para a gente não faz tanta diferença. Bom, então eu vou usar o merge sort indireto, que ele vai simplesmente simular a ordenação do vetor y, só que ele não vai mexer no vetor y, e ele vai atualizar o vetor A tal que o primeiro elemento desse nosso vetor no final representa o elemento, o índice do elemento que tem o menor valor de y. Você já vê um exemplo aqui, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, de novo, a complexidade desse algoritmo, ele não é afetado, certo? Ele depende da complexidade desse nosso distância recursiva, tá? Bom, então, voltamos para o nosso papel. O que foi que eu alterei agora? No processo de divisão, certo? Eu vou retornar agora um vetor, beleza? Onde esse vetor, ele vai, de novo, ter armazenado a ideia da ordenação na coordenada y. Com o que é que eu quero dizer isso? O primeiro elemento desse meu vetor, ele contém o índice do menor ponto, do ponto com a menor coordenada y. Tá bom? Por que que eu preciso retornar esse vetor? Porque, de novo, o vetor A, ele tem só a codificação da ordenação do y. Nesse momento, ele não está preocupado. Por exemplo, o primeiro elemento, que é o menor, ele pode estar à direita do teu ponto central que você escolheu para dividir. O segundo menor elemento, ele pode estar à esquerda do teu ponto central que você quer dividir. Vocês lembram como é que funciona a recursão? Você pega o problema maior, divide em problemas iguais de tamanhos menores, resolve eles recursivamente e depois usa eles para combinar na solução final. Bom, nesse caso, quando eu faço essa divisão, eu tenho que passar para ele também o vetor que contém os menores elementos desse pedaço. Então, é isso aqui que funciona nesses Bs. Certo? Então, esse
Bzinho, juntamente com essas outras informações, a gente tem uma instância menor desse problema, que é onde a gente vai resolver recursivamente. Bom, aqui o conquista e o combina continuam da mesma forma. A gente vai usar essas informações para poder resolver esses dois, tá bom? Para esses próximos passos. Bom, beleza? Então, como é que vai ficar o nosso algoritmo agora? Nosso algoritmo de recursão. A gente simplesmente divide, escolhe o cara, tá? Primeiro a gente verifica se dá para ter espaço para dividir. Se der para dividir, a gente escolhe o cara central, o índice central, lembrando de novo que está ordenado na coordenada x. Daí, primeiro eu executo esse algoritmo B, esse algoritmo de vida, no qual ele vai fazer exatamente aquele processo. Ele vai gerar um vetor B, no qual a primeira metade representa os caras que têm o menor índice do lado esquerdo desse pivô, e a segunda metade representa os caras que têm o menor valor de y do lado direito, certo? Daí eu simplesmente chamo o nosso cara recursivamente. Repara que agora passando o B ao invés do A. Por fim, a gente combina a nossa solução. E é aí que a gente vai usar todas essas informações. Bom, se eu supor que o divida e o combine são algoritmos lineares, então a nossa complexidade final desse algoritmo é dado dessa forma. Eu dividi isso aqui na metade, isso aqui na metade, mais um tempo linear que eu gastei daqui e daqui. Bom, vocês já reconhecem, de novo, essa recursão. Essa recursão já apareceu inúmeras vezes, inclusive na aula passada. Essa recursão, ela é n log n. Vocês podem resolver ela pela árvore recursiva, por indução, vocês podem resolver ela pelo teorema mestre, escolha a melhor forma que vocês acharem. Tá bom? Inclusive, uma pausa aqui rapidamente, comentando sobre a prova da próxima semana, quando eu pedir para vocês criarem um algoritmo que seja n log n, por exemplo, é importante que vocês, no final, mostrem que a recursão dá n log n. Então, vocês constroem a recursão, mostram que a cara da recursão é essa, e aí aqui vocês podem falar assim, ó, pelo teorema mestre caso blá, temos isso. Ou então, essa recursão é igual à recursão, equivalente, igual à recursão do merge sort, que tem complexidade tal. Ou então, usando a árvore de recursão, aí vocês usam a árvore de recursão, a gente mostra que isso é tal. Ou então, vocês escolhem, mas quando eu mandar vocês mostrarem que o negócio é n log n, eu quero que vocês mostrem que o negócio no final é n log n. Tá bom? Beleza? Isso é importante para já amanhã, mas não. Próxima semana. Bom, eu não aceito argumento de autoridade na minha disciplina, tá? Tipo, é porque eu tô dizendo que não é. Tá? Não funciona assim aqui, não. Bom, então vamos mudar a continuidade. Tem que fazer, macho. Bom, então como é que vai ser esse divida, tá? Eu vou fazer a simulação dele já com esse índice aqui, porque eu acho que vai esclarecer muito coisas que podem estar obscuras na cabeça de vocês. Ó, esse aqui é o nosso vetor A, tá bom? Repara que o nosso vetor A, ele tem exatamente aquilo que eu falei para vocês. Quem é que está na primeira posição do vetor A? O índice 3. Ele está falando que o terceiro ponto é o ponto que tem o menor valor de y. O primeiro ponto tem o segundo menor valor de y. O quinto ponto tem o terceiro menor valor de y. O segundo ponto tem o quarto menor valor de y. E, por fim, o quarto ponto tem o maior valor de y. Então, repara de novo que esse vetor A, ele codifica muito bem a ordenação em cima da coordenada y. Tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo ver isso. Bom, eu quero fazer aquela divisão, só que aqui a gente tem um problema. Quando a gente for fazer a divisão do nosso ponto para chamar recursividade, eu vou estar dividindo esse vetor no meio. Então, isso aqui vai ser os pontos de um lado, isso aqui vai ser os pontos do outro. Se eu só tentasse dizer assim, professor, por que o senhor não passa o vetor A e manda só o vetor A
como representante da ordenação? Aí eu falo para você, porque olha só, se eu dividir o nosso vetor aqui, certo? Isso, se eu dividir o nosso vetor aqui e eu disser que esse cara aqui é o vetor representante da ordenação desses pontos aqui, isso é verdade? Não é. Por que isso não é verdade? Porque quem é o menor elemento desses três vetores? É esse cara que está aqui. Quem é o segundo menor elemento desses três vetores? É esse cara que está aqui. Quem é o terceiro menor elemento desses três pontos? Esse cara aqui está jogando para o outro lado. Então, no seu algoritmo, na sua chamada recursiva, ele vai olhar para esse cara aqui e vai dar o quê? Bom, se você estivesse programando em C, daria segmentation false. Tá? Ele iria apontar para alguma coisa fora do que você está trabalhando. Tá bom? Então, assim, o principal problema da criação do B é esse. Então, esse algoritmo, ele vai exatamente fazer o quê? Essa rearranjo do elemento A. Ele simplesmente é um laço simples, no qual ele vai sempre perguntar o menor cara, o késimo menor cara na coordenada y, ele está à esquerda ou à direita do nosso pivô? Se ele estiver à esquerda, ele coloca de forma ordenada à esquerda. Se ele estiver à direita, ele coloca de forma ordenada à direita. Então, olha só. A primeira pergunta é: o primeiro elemento, ele está à esquerda ou à direita do terceiro ponto? Então, o menor ponto é exatamente o terceiro. Então, ele está à esquerda. Então, ele vem para cá. Aí ele pergunta: o segundo menor elemento, que é o ponto 1, ele está à esquerda ou à direita do ponto 3? Ele está à esquerda. Então, ele vem para cá. O terceiro menor elemento, ele está à esquerda ou à direita do ponto 3? Bom, o terceiro menor elemento é o ponto 5, que está à direita. Então, ele vem para cá. Ele vai para o vetor do lado direito. O quarto menor elemento, ele está à esquerda ou à direita do nosso pivô? Ele está, é o 2, que no caso é esse, o ponto 2 é esse ponto aqui. Ele está à esquerda, então ele vem para cá. E aí acaba. Vocês entenderam como é que funciona o divide? Ele vai retornar esse vetor B, onde esse primeiro pedaço do vetor B, ele é um vetor que ele contém a ordenação dos pontos que estão nessa primeira metade em relação à coordenada y. Quem é o ponto nessa primeira metade com a menor coordenada y? É o terceiro. Quem é o ponto nessa primeira metade com a segunda menor coordenada y? É o primeiro. E quem é o terceiro menor? É o segundo. Tá? E esse cara aqui faz a mesma coisa, só que para esse outro pedaço. Tá bom? Repare que o que muda aqui, por exemplo, é que esse ponto aqui, que seria esse 3, certo? Esse ponto aqui, que seria esse 3, na situação... esse ponto aqui, que seria esse 3, na situação anterior, ele era o quarto ponto com a menor coordenada y. Enquanto nessa situação agora ele é o terceiro. Tá bom? Ficou claro para vocês o que aconteceu aqui? O que é esse divide? Beleza. Então, o consumo de tempo desse algoritmo salta aos olhos. É θ de n. Por quê? Porque ele é só um laçozinho que executa uma vez e acabou. Ele não tem chamada recursiva, não tem nada. Então, tempo constante, n vezes. Acabou. Onde esse n eu estou dizendo que é esse tamanho do intervalo. Tá? Claro que ele depende de quem é esse R e de quem é esse P. Então, esse n meio que vai mudando, mas é n, tá? Bom, a gente já podia implementar o nosso algoritmo diretamente, porque agora a gente sabe acessar os pontos. Mas a gente pode fazer uma coisa só para ficar mais organizado, que é o seguinte. A gente vai comparar o nosso algoritmo, nossos pontos, sempre com os caras que estão no máximo a uma distância t de y. Ou
a uma distância d de y, d na coordenada y. E a gente argumentou que isso é no máximo 7 caras, tá? Então, esse cara aqui, ele é um algoritmo bem simples, tá? No que ele vai simplesmente fornecer quais são os possíveis candidatos para cada ponto, certo? Vamos fazer um exemplo que eu acho que fica melhor de entender, tá? Então, como é que ele funciona? Vamos lá. O nosso ponto que a gente vai pegar é esse da terceira coordenada, que tem um valor x1. E a nossa distância que a gente está pegando é os raiz de 5. Lembrando, a gente está querendo pegar os pontos que estão agora naquela faixa que a gente vai testar, tá? Para já ficar claro para vocês. Então, vamos lá. Se eu for executar esse algoritmo, o que é que ele faz? Bom, esse cara aqui, ele vai afirmar para a gente que esse cara é o nosso pivô, que é P mais R dividido por 2, então é esse cara aqui, e o T recebe 0. Aí ele vai simplesmente passar um laço, lembrando que ele acessa esse cara em relação à coordenada y, e ele pergunta, esse cara aqui, a coordenada xk, é menor do que a coordenada xq por uma distância d? Se for, ele está na faixa que a gente vai comparar com aquele ponto. Se não for, ele não está. Eu acho que ficou um pouquinho confuso. Deixa eu ver se eu consigo explicar esse algoritmo, esse cara de uma forma melhor. Ó, esse cara aqui que a gente está querendo pegar agora, esses candidatos, eles são os seguintes. A gente precisa analisar só os caras que estão nessa faixa, certo? Eu não vou comparar eles com todos os caras que estão lá fora. Então, como é que eu vou fazer? O nosso algoritmo já não foi chamado recursivamente para esse lado e recursivamente para esse lado, certo? Agora a gente vai comparar os pontos desse lado com esse. Essa função candidatos, ele joga fora esses caras aqui. E como é que ele joga fora esses caras? Simples. Ele pega o ponto central, que foi o que a gente usou para dividir, e seleciona todos os pontos que estão à distância xak, xq menor do que d. Acho que agora fica mais claro. Então, assim, uma simulação é, se eu tomar d como sendo raiz de 5 nesse exemplo aqui, quem são os pontos que estão a uma distância na coordenada x, no máximo raiz de 5? Bom, raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então, assim, a distância desse cara menos desse, tá? Menos 2, menos 1 dá 3. Dá menos 3. Esse cara tá maior do que essa distância. Então, esse primeiro ponto não vai. Esse aqui vai porque está a distância 0. Esse aqui vai porque está a distância 2. Esse aqui não vai. Então, juntamente com ele, a gente só tem os pontos 3, 2 e 4 que irão, que é exatamente o ponto 3, 2 e o ponto 4, que são os pontos que têm a coordenada x satisfeita. Então, ele vai retornar essa lista de pontos e a quantidade de candidatos que tem para a gente avaliar. A gente só precisa analisar os pontos agora dentro dessa lista, que ele equivale aos pontos dentro dessa faixa. Ufa! Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Bom, então vamos lá. O consumo de tempo desse cara também é linear, fácil de ver, só uma passada de laço. E aí a gente tem o nosso algoritmo final, certo? O nosso algoritmo que vai fazer o combinar, que é, ele vai acessar os caras de forma inteligente. Olha só, ele resolve recursivamente para os dois lados, isso aqui vem da função recursiva, então eu pego o D como sendo o menor desses dois, tá? Aí a gente simplesmente atualiza os caras que são os candidatos, que são os caras que vão estar naquela faixa bonitinha. Beleza? E aí agora a gente vai fazer o quê? Olha só, isso daqui, tá? Ele vai simplesmente acessar os nossos pontos seguindo a ordenação. E onde é que a gente usa a ordenação? Aqui dentro para definir quem são os nossos candidatos. Então, ele vai acessar os nossos pontos seguindo a ordenação que foi fornecida, que a gente tem lá do nosso y, e verificando se a gente vai obter uma distância menor do que a distância que a gente tem até agora.
Certo? Então, esse laço aqui, ele vai pesquisar a menor distância possível que tem nesses pontos, usando aquele nosso raciocínio. De estar no máximo a distância, estar no máximo daquela faixa. E aí, até onde é que a gente verifica o nosso laço? O grande sacada é esse cara aqui. Se eu não tivesse feito toda aquela análise que a gente fez e nem acessando os pontos dessa forma, eu não saberia que isso aqui é verdade. E o que é que isso aqui está dizendo para a gente? Você vai sair verificando o J dentro da tua lista de candidatos até ou você verificar 7 pontos ou verificar todos os candidatos. Tá? Isso garante para a gente que essa rotina interna só vai ser executada no máximo 7 vezes. Certo? Então, qual é a complexidade desse algoritmo? Esse cara é linear, esse cara é linear, esse cara de dentro é 7. Desculpa, 7 não. Executa no máximo 7 vezes. Então, esse cara aqui todinho, ele se torna linear. O que não seria o caso se eu não tivesse essa restrição aqui, tá, gente? Se eu não tivesse essa restrição, qual era a complexidade desse trecho aqui? Seria t ao quadrado. Mas t depende de n. Então, esse trecho todo, esse algoritmo todo seria quadrático. Não é o caso, porque eu garanto que esse laço interno executa no máximo 7 vezes. Então, esse cara gasta um tempo constante, lembra lá? Se eu chamar um cara um número constante de vezes, não altera a complexidade final. Então, esse cara aqui é chamado a quantidade constante de vezes, então a complexidade desse laço mais externo é linear. Certo? Beleza? Bom, então, eu poderia também ter implementado dessa forma. Ao invés de ter implementado como sendo um laço for, eu poderia ter verificado enquanto a distância do nosso coordenada y não ultrapassar d. Certo? Seria uma outra forma de fazer isso, talvez até mais eficiente, certo? Seria uma outra forma de fazer isso, até mais eficiente, porque nessa outra versão eu continuaria verificando até uma das duas condições serem atingidas. Nessa verificação, já estourou D, eu vou embora. E a gente garante, pelo mesmo argumento anterior, que isso aqui vai ser no máximo 7. Certo? Beleza? Bom, a complexidade dele não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Tá bom? Então, esse é o algoritmo de Chamos e Roy. Eu não sei se pronuncia assim. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Alguma coisa que eu posso deixar aqui, que está no slide dela, que eu achei também muito interessante, são esses exercícios. Vocês podem estar dando uma olhada depois. Repara que ela sugere algumas coisas. O algoritmo de divisão e conquista funciona se trocarmos o 7 na implementação com o comando para por 6. E se trocarmos 6 por 5, certo? Isso aqui é para você analisar o algoritmo, você tentar argumentar se funciona ou não, caso você troque. Bom, eu vou deixar vocês pensarem, caso vocês queiram na próxima aula, não na próxima exatamente, mas na aula da semana que vem, antes da prova, se vocês tentarem fazer isso e tiverem dúvida, a gente pode estar discutindo um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Acho que vale a pena para vocês pensarem um pouco em como funciona de fato o algoritmo. Esse é um algoritmo de divisão e conquista que ele não salta tanto aos olhos quanto os que vocês viram até agora. Porque os exemplos que vocês viram até agora, a grande maioria deles, vem direto do merge sort. Como eles vêm direto do merge sort, eles sempre têm aquele padrão do processo. No processo do merge, eles fazerem alguma coisa inteligente, certo? No processo do merge, eles fazerem alguma coisa inteligente para resolver o problema. Esse caso particular, ele não faz exatamente isso. Ele simplesmente
usam uma técnica muito mais refinada para conseguir resolver o problema de combinar. Repara, se eu tivesse feito força bruta de comparar todos os pontos de um lado com todos os pontos de outro, o espírito da divisão e conquista ainda estaria inviolado, certo? Se eu tivesse pego todos os pontos do plano, dividido no meio, calculado a menor distância aqui, calculado a menor distância aqui, e depois feito força bruta e calculado a menor distância comparando todo mundo, o espírito do merge sorte ainda estaria inviolado. Só que agora eu teria um algoritmo com essa função de recursão. O que é muito ruim, porque você mostra que esse algoritmo no final ele é quadrático. Tá bom? Então, é muito ruim. Mas eu não teria violado a divisão em conquista. O processo de dividir está aqui, o processo de solução recursiva está feito, e o processo de conquista, certo? De combina, estaria aqui também. Só que não seria um algoritmo eficiente, ele não teria nada melhor, do que a força bruta, certo? E pra gente isso não serve muita coisa, tá? Bom, vamos pensar em um outro problema, só para dar uma aliviada na aula de hoje. Eu acho que esse problema, na verdade, esse problema a gente já falou com ele quando a gente falou sobre resolver recorrência. E a gente vai voltar agora para o algoritmo, que é como? Eu não vou escrever o algoritmo, mas vou explicar a ideia de novo para que vocês vejam a divisão e conquista acontecendo. Tá bom? O algoritmo o problema de tiling. Agora eu estou na dúvida se tiling se escreve assim. Tiling. Sempre confundo. Pronto. O problema de tiling. É o seguinte, você tem uma parede quadriculada, a gente pode até imaginar que o quadriculado é o próprio quadriculado que está aqui nessa tela, certo? Você tem uma parede quadriculada, e aqui é importante para a gente, eu vou supor que ela tem 2 elevado a n quadrados. Tá bom? Eu vou supor que ela tem 2 elevado a n. Eu vou supor que ela tem 2 elevado a n quadrados. Tá bom? Isso quer dizer que se a minha parede é quadriculada, e eu vou supor que é um quadrado mesmo, tá, gente? E ela tem 2 n quadrados, eu estou dizendo que cada lado dela, por exemplo, é assim, ó. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, então isso aqui é um caso dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tendo uma reta como base, meu desenho fica torto desse jeito, imagina sem reta com base. Bom, então, por exemplo, esse aqui tem um lado de tamanho 2 elevado a terceira, 2, 4, 6, 2, 4, 8. Isso aqui é um quadrado de 2 elevado a terceira, 2 elevado a terceira, tendo um total de 2 elevado a sexta quadrados aqui dentro, tá bom? Mas o importante é que aqui no lado a gente tem 2 elevado a essa quantidade, tá? Bom, então, qual é o meu objetivo final? É o seguinte, eu gostaria de colocar azulejos nessa minha parede. Só que os meus azulejos, eles são azulejos desse formato especial. Eles são azulejos em L, tá bom? Então eu gostaria de colocar esses azulejos nessa parede. O problema, de forma a cobrir a parede toda. Bom, o problema é que só colocar esses azulejos aqui, a gente não vai conseguir cobrir essa parede toda. Mas tem uma coisa interessante. Tem algum canto aqui que eu não quero preencher. Sei lá, digamos, eu não quero preencher esse cara aqui. Esse cara aqui não gosto dele não. Esse cara aqui.
Eu não quero preencher esse quadrado. Eu quero preencher todos os azulejos. Eu quero preencher todos os azulejos, menos esse daqui. Como é que vocês fazem para resolver isso aqui recursivamente? Ideias. Entenderam o problema? O problema é bem simples. Eu não estou querendo maximizar, não estou querendo minimizar, não estou querendo fazer nada. O que eu estou querendo é só preencher toda essa parede com azulejo. E aí? Como é que a gente preenche toda essa parede com azulejo? No final a gente vai ter que colocar um azulejo de cada vez, mas... Bom, vamos tentar usar divisão e conquista? Como é que a gente faz com divisão e conquista? Primeiro, dividir em quadrados menores parece bom, né? Porque tudo é múltiplo de 2, é potência de 2. Bom, mas eu estou querendo trabalhar com quadrados. Então, para resolver recursivamente, eu tenho que transformar esse cara em um subproblema dele mesmo. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse cara exatamente em 4 quadrados. Então, eu vou ter esse quadrado e eu vou ter esse quadrado. Então, eu vou dividir o nosso quadrado em 4 quadrantes. Bom, o próximo problema é o seguinte. O próximo problema, beleza. Eu preciso identificar que cada quadrado desse é uma instância do mesmo problema, só que menor. Preste atenção que isso é muito importante. Quando você faz divisão e conquista, você divide o problema em pedaços, em subproblemas que são a mesma situação do problema original, só que menor. Bom, esse primeiro pedaço, ele é uma instância do mesmo problema, só que menor. Por quê? Eu quero preencher esse quadrado, certo? Eu quero preencher esse quadrado com esse azulejo, onde tem uma peça faltando. Qual é o problema daqui, daqui e daqui? Não tem peça faltando. E agora, José? O que é que eu faço? Porque eu posso chamar recursivamente para esse cara e resolver recursivamente. Mas eu não consigo chamar recursivamente para esse cara. Por quê? Porque esse cara não é um problema igual. Não, porque o teu objetivo final é encontrar como colocar esses azulejos de forma a cobrir todo o quadrado. Se você só ignorar, você vai obter uma forma de colocar os azulejos nesse quadrado, mas você não vai saber como fazer aqui. Deu para entender o problema? E aí? Ideias? Como é que eu faço? O problema da recursão é sempre esse, gente. De novo, para ficar claro para vocês. Na abordagem de divisão e conquista, você pega o problema maior e você divide em problemas menores, mas do mesmo tipo do problema maior. Certo? Só que menores. E aí você resolve esses problemas menores recursivamente, combina para obter a solução final do teu problema maior. Aqui, de novo, o problema é que esses problemas menores aqui não são equivalentes ao problema maior. Não, o problema é o seguinte, eu quero preencher isso daqui com azulejo, eu quero preencher isso aqui, desculpa, com azulejos desse tipo.
Eu sei que na minha parede não tem não tem essa posição aqui. Então, por exemplo, eu não posso pegar esse azulejo e colocar aqui em cima, porque isso aqui não tem. Nem posso colocar aqui em cima, nem posso colocar aqui em cima, porque isso aqui não tem. Certo? Aí eu posso rodar esse azulejo, tá, gente? Não rodei aqui, mas eu posso. Porque isso aqui não tem, tá? Mas eu quero saber como é que eu vou colocar ele nos outros locais. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem. Se eu tiver o tamanho 4x4 e estiver faltando esse pedaço, certo? Então, como é que eu coloco o azulejo ali? Eu coloco o azulejo aqui, ó. Pronto. O Lzinho aqui bonitinho. Eu coloquei o azulejo em cima da parede sem cobrir o lugar que está faltando. Deu para entender? Dividir em pedaços o tamanho do azulejo daria? Como assim, Rogério? Em forma de quadrado. Tu tá dizendo pegar vários pedacinhos de tamanho 4, assim? Então, não faz sentido muito usar isso na abordagem de divisão e conquista, porque a grande sacada é você conseguir dividir o problema numa quantidade constante de subproblemas. Então, no caso, eu peguei o problema, dividi em 4, tá? Se você fizer isso da forma que você está sugerindo, você está dividindo o problema enquanto, se teu lado tem tamanho 2 elevado a n, tu ia estar dividindo o teu problema em quantos problemas? Deixa eu olhar. Tu quer isso aqui? Tu vai estar dividindo de 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1, porque vão ser todos os possíveis subquadrados de tamanho 2. Então, deu a entender? Tua própria recursão já seria absurdamente grande. E aí teu processo de combina, ele não ia ser tão independente, porque tu vai preencher esse azulejo, esse cara aqui com L, tu vai preencher esse cara aqui com L, mas na hora de combinar tu tem que ter cuidado, porque só tem um lugar que vai ficar faltando. Lembra que o grande ponto é o seguinte: a gente obtém a solução recursivamente. Então, seria como se eu fechasse os olhos para esse pedaço aqui e dissesse assim, ó, recursivamente, no final, o algoritmo vai me devolver esse cara aqui todo coberto. O problema agora são esses outros lados aqui. Qual o problema deles? Eles não são problemas do mesmo tipo. Vamos lá. Próxima ideia. Vocês estão indo bem, vocês estão indo bem. É bom que eu vou hidratando a garganta por enquanto. Pois é, se você chamar recursivamente só para esse quadrado, tá? O que é que vai acontecer? Vamos lá. É uma estratégia que eu faço volta e meia, essa daí, Pedro. Ó, o que é que vai acontecer? Se eu continuar chamando esse algoritmo recursivamente, ele vai pegar esse cara aqui e vai dividir esse cara em 4. Vou parar de fazer tracinho, vou fazer assim. Aí a gente vai ter o mesmo problema aqui, que é o quê? Esse cara não são subproblemas do mesmo tipo. Mas tá bom, beleza. Esse cara aqui, eu vou resolver. É só eu colocar esse L aqui. Pronto. Quando eu voltar para o problema original, seria esse outro subquadrado, o que é que eu vou fazer? Deu para entender onde é que está o nosso problema? Eu sei que esse cara aqui é uma solução porque eu sei resolver ele recursivamente.
Tá aqui, eu cheguei no caso básico, é só encaixar o L. Mas esse cara e esse cara não é. Aí não sobra para os outros. Como assim não sobra para os outros? Professor, a partir desse momento aí eu posso considerar que o problema mudou? Então. Tipo, aí eu resolvi a parte de colocar o azulejo de forma a sobrar um espaço. Beleza, eu resolvi nesse ponto aí. Agora eu posso considerar que o problema mudou, que a partir de então das instâncias 2x2, o problema é preencher tudo. Tá, então como é que tu preencheria o primeiro quadrante todo? Eu colocaria um azulejo em cada, mas tomando cuidado que os que sobrem estejam do lado do outro. Mas só que um não conhece o outro, né? Aí eu fui refutado por causa disso. Esse é o problema. Então, a tua ideia está na direção certa. Por quê? Porque a grande sacada aqui é divisão e conquista. É você transformar o problema no mesmo tipo de problema, só que com instâncias menores. Certo? Eu tive uma ideia, eu coloco, dada a posição do primeiro azulejo, então os próximos eu coloco dando um giro para a direita, sempre para a direita. Aí eu preencho e no final vai sobrar um. O que vai sobrar vai caber exatamente da forma que ele tem, né? Que ele tá. Entendi. Bom, o problema do que tu tá falando é porque, tipo, tu ainda tem que ter Eu não sei dizer se vai ter. Eu não sei dizer. Por exemplo. Ah, perfeito. Por exemplo, tu falou caso tivesse aqui, certo? E se o cara que tivesse faltando não fosse aqui, fosse nesse quadrado? Então, baseado nele, no que eu resolvi, né, o problema de deixar um faltando, é que os outros eu vou colocar girando a partir dele. Ele é o caso base, entendeu? Para poder girar a partir dele. Então, o que tu tá fazendo é teu algoritmo de divisão e conquista, ele depende de você saber quem é os outros caras. Pelo menos esse, né, que é do que tá faltando. Pois é, mas isso fere o princípio do divisão e conquista. Divisão e conquista você tem que dar uma independência. Cada qual é um problema por si só e não depende de mais nenhuma informação para se resolver. Aí fedeu. Nem tanto. Você tem que entender qual é o problema original. O problema original é preencher esse quadrado com esses azulejos, aonde um azulejo, um buraco está faltando, onde a gente tem um buraco. Tá? Então, o que acontece? O teu espírito, Pedro, estava bem dentro do raciocínio, só que só falta um tapinha. Que é o quê? Quando eu faço essa primeira divisão, de fato, resolver esse cara aqui recursivamente faz sentido, porque ele é um problema igual ao original, só que de um tamanho menor. Esses outros três caras, eles não são. Mas a gente pode transformar eles. Como? Da forma que o Pedro sugeriu. Eu simplesmente falo o seguinte: eu vou preencher esse quadrado inferior, deixando esse cara vazio. Vou preencher esse quadrado inferior, deixando esse cara vazio. E eu vou preencher esse quadrado inferior, deixando esse cara vazio. Daí eu chamo o algoritmo recursivamente. Ele vai preencher esse cara, deixando esse cara vazio. Esse cara, deixando esse cara vazio. Esse cara, deixando esse cara vazio. E aqui eu coloco a nossa peça. Repara que é o nosso L. E esse cara ele vai resolver recursivamente, deixando esse cara vazio. Certo? É praticamente a ideia que o Pedro falou. Você divide ele, você pergunta aonde ficou o cara vazio. Se ficou nesse quadrante, você coloca essa peça. Se ficou nesse quadrante, você coloca a peça que ficaria aqui. Se ficou nesse quadrante, você coloca a peça que ficaria aqui. Se ficou nesse quadrante, você coloca a peça que ficou aqui. Quando você coloca a peça, você matou um quadrado exatamente em cada quadrado. Daí você consegue chamar recursivamente, porque agora o problema para cada um desses é equivalente ao problema original. Só para vocês terem uma noção, se eu dividir esse cara em 4, eu vou ter a mesma situação. Eu vou colocar a peça aqui. E agora eu vou ter o subproblema para cá, para cá e para cá e para cá. Só que aí é fácil, porque eu posso preencher esse aqui diretamente, esse aqui diretamente, esse aqui diretamente, esse aqui diretamente, porque só tem o encaixe da peça certinho. Pronto, preenchi todo esse quadrado
deixa nessa peça vazia. Eu faço a mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá. Entendeu? Por isso que eu falei, Pedro, a tua ideia foi bem em cima. Só faltou um tapinha de nada para poder estar 100% correto. Bacana? Então, no caso do algoritmo, você envia como argumento também um ponto específico que tem que estar vazio? Não, a entrada do teu algoritmo é um quadrado, é a lateral do quadrado e a posição que vai estar vazia. A entrada do teu algoritmo é essa. Então, o que você faz? Você divide o quadrado em 4 quadrados, olha em qual quadrado a posição vazia vai estar, joga esse quadrado recursivamente sem mexer. Para o restante, tu pega sempre a que está mais próxima do centro e chama recursivamente. Mas aí também tem um problema. Como é que eu vou saber quais vai ser os outros pontos? E outros pontos? Tá já com o que tem que faltar? Tá entendendo? Não, é simples, ó. Você tem a coordenada certinha desse ponto que está faltando. Usando a coordenada, você sabe se ele está aqui, aqui ou aqui, ou aqui. Certo? Na coordenada que ele tiver, você joga o quadrante que ele tiver, você joga recursivamente sem mexer. Nos outros quadrantes, é só tu pegar o quadrado, ó, que está mais próximo do centro. Certo? Nesse caso é esse, esse e esse. Porque isso forma o L. Aí tu fala, esse cara é o L, chama recursivamente, faltando esse cara. Chama recursivamente, faltando esse cara. Chama recursivamente, faltando esse cara. Deu pra entender? Entendi, mas ainda assim, para mim parece que o caso base, né, que seria aquele primeiro azulejo que deixou um espaço vazio, tem que informar os outros onde foi que ficou vazio para poder eles saberem onde devem deixar vazio para poder no final caber uma peça lá. Não precisa. Ó, vamos pegar o caso 4. Vamos resolver esse caso aqui recursivamente. Esse cara aqui é o cara que tá faltando, certo? Vou chamar recursivamente. Quando eu chamar recursivamente, eu vou dividir esse cara nesses 4 quadrados menores. Tá? Aí eu pergunto para você, onde é que tá o cara vazio? Tá nesse canto inferior esquerdo. Tá? Beleza, se ele tá esse canto superior esquerdo. Beleza, se ele tá nesse canto superior esquerdo, eu chamo recursivamente para resolver aqui. Para esse cara aqui, eu vou pegar o quadrado mais próximo do centro, que é esse cara aqui. Eu chamo recursivamente para esse cara faltando. Para esse cara, eu vou pegar o mais próximo do centro, que é esse cara aqui. Eu chamo recursivamente para esse cara. E esse aqui eu pego o mais próximo do centro, que é esse cara aqui. Eu chamo recursivamente para esse cara. A grande sacada é sempre você tirar o cara mais próximo do centro. Você não precisa saber aonde esse cara que está faltando aqui estava. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Você só precisa saber que ele está nesse primeiro quadrante. O restante você tira o que está mais próximo do centro. Deu para entender a diferença? Beleza. Professor, esse canto inferior esquerdo dá para resolver? Acho que não cabe. Esse canto inferior esquerdo aqui? Cabe. Vamos lá. Esse cara aqui dá um L. Certo? Bom, vou chamar recursivamente. Ui. Na chamada recursiva, eu vou preencher esse cara aqui. Tá? Bom, sobrou esse cara aqui, ó. Sobrou esse cara aqui. Sobrou esse cara aqui. Bacana? Bom, exercício para vocês. Calculem a complexidade desse algoritmo e implementem ele. Não precisa implementar em linguagem programa, não. Implementa ele em Portugal mesmo, tá? E calcula qual é a complexidade dele. Quero saber se vocês conseguem calcular a complexidade desse algoritmo. Mas repara, tem mais uma coisa muito interessante nesse algoritmo. O que é? O processo de combina dele, certo? O processo de conquista dele praticamente não existe. Por quê? Porque no processo de resolver recursivamente, você já põe a forma de azulejar. Tá? Então não existe uma forma de combinar soluções. Você coloca esse azulejo de forma inteligente,
chama recursivamente para os pedaços e quando terminar a chamada recursiva, a tua parede vai estar azulejada. É melhor pedir agora do que eu pedir na prova. Aquelas ameaças que a gente só pode fazer quando é professor. Beleza. Então, esse daí é interessante. Por quê? Ele serve para a gente sair um pouquinho dessa zona de conforto, que é todo mundo, a gente pratica vários algoritmos no qual a gente tem explicitamente um gasto considerável em cada etapa do processo de divisão e conquista. E, às vezes, no próprio processo de divisão, você já vai conquistando, você já vai fazendo a combinação. Nesse caso particular, por exemplo, a gente já fez o processo de combinar no processo de resolver recursivamente. Nosso objetivo final era só azulejar a parede, já está azulejada quando terminar a chamada recursiva. Tá bom? Beleza? Calcule a complexidade desse algoritmo, tá? E implementem ele. É uma ideia muito boa para vocês praticarem um pouquinho. Bom, na aula que vem a gente... dividir geralmente é a parte mais fácil. O gargalo geralmente é combinar, que às vezes nem sempre salta aos olhos. Bom, na aula que vem a gente vai ver mais um exemplo de divisão e conquista, e aí eu vou encerrar a parte de divisão e conquista, e aí eu vou decidir se a gente vai começar programação dinâmica ou algoritmos gulosos. Eu sempre fico na dúvida qual dos dois é melhor dar primeiro, mas eu acho que esse semestre a gente vai falar de programação dinâmica primeiro. Tá? Mas na aula que vem a gente vê. Então, assim, na aula que vem a gente vai falar mais uns 2 algoritmos de divisão e conquista. E aí, semana que vem, vocês vão ter uma provinha só sobre esse assunto, para não acumular tanto, e a gente passa para programação dinâmica, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida? Desculpem as interrupções na aula de hoje. Coincidentemente, alguns empecilhos aconteceram, mas não deve ser frequente não, tá? Me perdoem. Dá certo. Bom, eu vou encerrar a gravação. Tá? Quem quiser perguntar